Então, nós aprendemos e temos muito a aprender com a palavra do Senhor. Eu e minha casa queremos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Quantos mais querem também crescer na graça e no conhecimento? Glória a Jesus. Muito bem. Capítulo de número 1 da carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 7. Gostaria que você ficasse de pé para que nós pudéssemos ler a palavra de Deus nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode tomar assento nesta noite. Permaneça com a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Se você tiver o recurso, para fazer anotações aí, faça anotações. Traga sempre, irmão, para o culto uma caneta, um lápis, e um pedaço de papel, ou se você tiver um campo para anotações da própria Bíblia, porque às vezes a gente explica um conteúdo, prega uma mensagem, e dali a meia hora você pergunta para o irmão, o que foi dito na mensagem? Ixi, eu não lembro mais, pastor, e agora? Então tenha sempre com você um recurso para você anotar, e depois você voltar segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, de novo naquela mensagem, e meditar. E assim a palavra de Deus vai nos lavando, nos purificando, o Espírito de Deus vai nos enchendo, vai trabalhando em nós. Amém, irmãos? Muito bem. Nós começamos, irmãos, nesse ano de 2026, aqui na Congregação das Moreninhas, nós começamos a falar aos domingos sobre 12 casas que Jesus visitou. Falamos sobre 12 casas aqui que Jesus visitou e que nunca mais foram a mesma, ou as mesmas. E agora, irmãos, no mês de março, quase final do mês de março, nós queremos iniciar uma nova série de mensagens na carta de Paulo aos Romanos. E talvez os irmãos se perguntem: pastor, mas o que nós podemos retirar desta carta? Podemos retirar, meus irmãos, muita coisa para as nossas vidas, para a nossa caminhada. Imagine você, no seu dia a dia familiar, no seu dia a dia, vivendo a sua fé em Cristo Jesus, e surgindo alguma dificuldade, alguma situação na sua vida, que você precise agir de maneira bíblica, que você precise agir de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta. Se você tiver o conhecimento necessário, a sua luta, entre aspas, ela se tornará muito mais leve, o fardo muito mais leve de ser carregado. E provavelmente você terá vitória sobre as tribulações momentâneas
Deixa eu dizer algo aos irmãos. Existem muitas pessoas que elas ficam patinando em determinadas situações da sua vida, porque lhes falta o conhecimento da palavra de Deus. Existem muitas pessoas que vivem constantemente em agonia, em sofrimento e em dificuldades, porque lhe falta o conhecimento bíblico para agir segundo a palavra. Porque quando nós agimos segundo a palavra, Deus peleja por nós. Deus peleja pela sua igreja. Deus peleja pelo seu povo. É muito mais fácil passar pelas tribulações, ainda que momentâneas, quando nós usamos e nos valemos do recurso da palavra de Deus como orientação, como bússola para as nossas vidas. Deixe-me dizer algo aos irmãos nesta noite. Permita-me ser um canal de bênção na sua vida. Se você quer ser um crente que triunfa sobre as dificuldades, se você deseja ser um crente que triunfa sobre as lutas, sobre as muitas provas, você precisa armar-se pela palavra de Deus. Você precisa estar com o seu lombo cingido, com o cinturão da verdade, e em suas mãos ter empunhada a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, não há como nós avançarmos, não há como nós progredirmos como igreja, se não for pela palavra. O caminho é pela palavra. Entenda isso em nome de Jesus. A palavra de Deus é, irmãos, escape para a nossa alma, é escape pelas nossas vidas. A palavra de Deus nos revela um Deus poderoso, um Deus amoroso, um Deus que é todo poder, que é toda glória, e um Deus que está conosco, um Deus que nos conhece por dentro e por fora, um Deus que sabe das nossas limitações, um Deus que sabe das nossas necessidades. E se nós, irmãos, sabemos como nos aproximar desse Deus, certamente obteremos a sua ajuda e o seu auxílio constantemente em nossas vidas. As cartas, meus irmãos, era uma maneira muito utilizada nesses tempos da igreja do Novo Testamento. Dos 27 livros que existem no Novo Testamento, da sua Bíblia Sagrada, 21 deles são cartas. A maneira que os apóstolos, que os mestres, eles encontravam para se comunicar com as igrejas, era através das cartas. Por isso nós vamos entender que as cartas, elas são mais proeminentes no Novo Testamento. Dificilmente você vai se deparar com uma carta no Antigo Testamento, não existe, né? Mas as cartas são um produto do Novo Testamento, porque havia uma necessidade urgente de se comunicar com as igrejas e expressar a vontade de Deus para as igrejas. E isso só podia ser feito de corpo presente, ou seja, o mestre, o apóstolo, ele estando presencialmente naquela igreja, ou através de cartas. Como nem sempre era possível os apóstolos estarem presentes nas igrejas, sabendo da necessidade das igrejas locais, eles escreviam instruções para que o povo não perecesse, mas para que o povo fosse alcançado pela misericórdia de Deus. Então, irmãos, nós
precisamos nos atentar para a importância das cartas para a Igreja de Cristo. Foi a forma que Deus mais usou no Novo Testamento para comunicar a sua vontade, para comunicar a sua palavra à Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor. Quantos aqui nesta noite se consideram Igreja do Senhor? Levante a mão em nome de Jesus. Então, irmãos, nós estamos diante de um método popular usado naquela época. E o movimento cristão primitivo estava espalhado por uma área ampla, de modo que as cartas, elas constituíam um meio natural que os crentes usavam para continuar mantendo contato entre plantadores de igreja, os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os missionários. Paulo, por exemplo, um dos grandes apóstolos, maior fundador de igrejas no Novo Testamento, ele escreve muitas cartas. E as cartas eram um meio de estabelecer, mesmo que à distância, a presença pessoal de alguém. Quem é do tempo das cartas aqui? Hoje nós temos WhatsApp, e-mail, Instagram, temos várias redes sociais que facilitam a comunicação. Mas houve um tempo em que, se alguém quisesse falar com uma pessoa que estava lá no interior, lá no Pantanal, por exemplo, vamos usar o nosso exemplo aqui, no Mato Grosso do Sul, eu quero falar com o meu parente próximo que está lá no meio do Pantanal. Como é que eu fazia isso? Se eu conseguisse um contato via rádio, eu podia enviar um sinal via rádio, mas normalmente era feito através de cartas enviadas pelo sistema postal, aquele envelope seladinho, você enviava uma carta, e quando aquela pessoa recebia a carta, abria a carta e começava a ler em voz alta, e dava a impressão que aquele parente que escreveu saudações calorosas, aquele parente que escreveu amorosamente, Quantos casais antigamente não escreviam amorosamente cartas com poemas, poesias, declarações de amor, não é verdade? E aí liam-se aquelas cartas em voz alta, e o coração ficava aquecido, parecia que a pessoa estava ali diante de você, falando aquelas palavras. Era uma maneira de manter viva a mensagem da pessoa, mesmo que à distância, de forma presente. Então, irmãos, o objetivo das cartas aqui é mais ou menos esse. Quando nós lemos o que Paulo escreveu à igreja, quando nós lemos o que Pedro escreveu à igreja, quando nós lemos o que Tiago escreveu à igreja do Senhor Jesus Cristo, é como se os apóstolos estivessem aqui diante de nós, nos ensinando, nos direcionando através da palavra de Deus. Por isso, irmãos, nós devemos devotar muita atenção a essas cartas. Em especial, irmãos, a carta que nós vamos começar a falar sobre ela, a carta aos Romanos. Paulo nos dá algumas informações sobre a sua situação ao escrever essa carta. Paulo está finalizando a sua terceira viagem missionária, conforme relatado em Atos. E Paulo agora deseja ir até Jerusalém, levar uma oferta aos cristãos pobres da Judéia. Paulo, ele já havia percorrido todo o Oriente Antigo conhecido. Ele já havia ido até o Ilírico, as aldeias, as circunvizinhanças, grandes cidades como Corinto e Éfeso,
já haviam gozado da oportunidade de ouvir Paulo ensinar e pregar. Então Paulo está numa fase em que o seu ministério naquela região, naquela mesorregião, de Jerusalém até o Ilírico, já estava bem avançado, já havia progredido muito. A essa altura, Paulo já havia escrito cartas importantes, uma carta aos irmãos de Tessalônica. Paulo já havia tido oportunidades e experiências gloriosas, como por exemplo de escrever a igreja de Corinto, corrigindo o pecado que havia no meio da igreja. Agora, depois de levantar essa oferta alçada para os cristãos pobres da Judéia, ele vai a Jerusalém. Ele deseja estar em Jerusalém. E o próximo passo de Paulo é ir até Roma, porque ele não havia ainda conhecido a realidade da igreja em Roma. Ele não é o fundador desta igreja, da igreja de Roma, mas ele sabe que há uma igreja em Roma. E Roma, irmãos, está estrategicamente localizada entre onde Paulo está agora e onde ele desejava chegar. Paulo tinha o objetivo de levar o evangelho até a Espanha. E para isso ele deveria passar por Roma. E agora Paulo, ele vai escrever a igreja de Roma. E um dos primeiros objetivos de Paulo é apresentar-se aos cristãos que estão em Roma. Geralmente, as apresentações em cartas, elas eram mais breves. Mas Paulo se demora um pouco mais da carta aos Romanos, porque ele deseja conseguir a confiança dos irmãos da igreja em Roma. Haviam inventado boatos, alguns judaizantes haviam inventado boatos a respeito de Paulo, dizendo que Paulo era um apóstata da fé judaica, dizendo que Paulo era um falso apóstolo, que Paulo não era um apóstolo autêntico. E isso, irmãos, estava, de certa forma, correndo na boca do povo. E Paulo, desejando ir visitar essa igreja, precisa se apresentar primeiramente. E ele faz isso, porque uma boa apresentação faria com que aqueles irmãos, eles devotassem certa confiança em Paulo. E Paulo, meus irmãos, ele se apresenta de uma maneira muito fraterna. Ele não se apresenta dizendo: eu sou o cara, eu sou aquele que mais abriu igrejas, eu sou aquele que mais escreveu cartas até hoje. Não. Paulo, ele começa a sua apresentação dizendo que ele, e o predicado que ele usa é esse: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo. E qual é o mistério, irmãos? Qual é o mistério? Quando Paulo apresenta essa credencial: Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo vai usar uma palavra aqui, meus irmãos, para servo, que quer dizer escravo. Paulo vai referenciar-se a si mesmo. E essa palavra, doulos, que é a palavra usada para escravo no grego, doulos. Circule essa palavra servo na sua Bíblia aí. Capítulo 1 e verso 1 aos Romanos. Circule a palavra servo. E grave essa palavra na sua mente.
Porque Paulo está dizendo à igreja de Roma, na sua primeira apresentação, está dizendo: eu sou Paulo, escravo de Jesus Cristo. Essa palavra doulos é como se aquele escravo, ele tivesse deixado totalmente de ter direitos sobre a sua vida. O sentido sumário desta palavra doulos é como se aquele escravo passasse a ser propriedade definitiva do seu Senhor, e o seu Senhor o possuísse totalmente. Paulo está dizendo: eu não sou nada além de uma propriedade, eu não sou nada além de alguém que é exclusivo de Jesus Cristo. Aleluia! Nós vemos, irmãos, nos nossos dias, muitas pessoas interpretando a Bíblia à sua própria maneira. Estamos vivendo o evangelho do voluntariado, mas deixe-me dizer aos irmãos que na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, no reino de Deus, presente neste tempo em que estamos vivendo, não há espaço para voluntários, mas há espaço para servos e servas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não chama voluntário, porque o voluntário escolhe: hoje eu quero fazer, amanhã eu não quero mais fazer, hoje eu quero servir, amanhã eu não quero mais servir. Mas Paulo não se apresenta como alguém que tem a escolha de num dia dizer: hoje eu sou servo, e de no outro dia dizer: agora eu não sou mais. Mas Paulo está dizendo, aleluia, ao dizer que ele é um servo: eu deixei a minha vida de lado, eu abandonei os meus desejos, eu abandonei a minha vontade, eu abandonei, meus irmãos, eu abandonei o meu direito, e tudo está entregue ao meu Senhor Jesus Cristo. Paulo está se apresentando, e ele começa muito bem. Apresenta-se como servo, escravo, propriedade de Cristo. Deixe-me dizer, Cristo não é, irmãos, locatário de propriedade. Cristo não loca o coração de alguém para passar uma temporada. O evangelho que tem sido anunciado alternamente é um evangelho de um Jesus que loca o coração, que aluga para passar uma temporada, e que de repente aquela pessoa já não quer mais Jesus como inquilino, ele segue o seu rumo, segue a sua direção. Mas o evangelho que Paulo está nos apresentando não é um evangelho de inquilinato, é um evangelho de propriedade exclusiva, é um evangelho onde estamos entregues às mãos do nosso Salvador, e somos dele e vivemos somente para ele. Paulo continua: servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Apóstolo, irmãos, é alguém que é enviado com o objetivo de levar uma autoproclamação daquele que o enviou. Um dos critérios para ser aceito como apóstolo é ter recebido a mensagem do próprio Cristo. E nesse sentido, todos os apóstolos do Novo Testamento, todos os apóstolos que escreveram cartas do Novo Testamento, são autênticos, porque tiveram um encontro com Cristo, e Cristo revelou a eles a mensagem.
Deixe-me dizer algo aos irmãos desta noite. Não estou aqui para criticar a igreja de seu ninguém, mas cuidado com muitos que se intitulam como apóstolos em nosso tempo, porque apóstolo é aquele que recebeu a mensagem do seu Senhor. Apóstolo é aquele que teve contato com o seu Senhor. Embora nós, como crentes, tenhamos contato com a palavra de Deus, ela já foi outroramente revelada a alguém, e este alguém transmitiu a nós através da Escritura. Mas todavia, nós vemos em nosso tempo o surgimento de muitos que se intitulam apóstolos e trazem uma nova mensagem, trazem um novo ensino, trazem uma nova verdade que não consta nas Escrituras Sagradas. E eu quero nesta noite orientar a igreja a qual eu pastoreio, a qual eu fui constituído como presbítero, para poder ensinar e admoestar. E quero dizer aos irmãos, muito cuidado com quem aparece trazendo uma nova mensagem. Muito cuidado com quem aparece trazendo um novo evangelho. Qualquer coisa que se distancie dessa revelação, qualquer coisa que se distancie dessa verdade, é maldito e não é digno da nossa aceitação. Paulo está dizendo aos romanos: eu não vim anunciar nada novo, eu sou apóstolo, eu vim trazer a mensagem do meu Senhor. Glória a Deus. Eu fui enviado por Cristo. E eu estou escrevendo a vocês para transmitir uma mensagem de alguém que foi exclusivamente comissionado pelo próprio Cristo. Terceiro, Paulo vai dizer que além dele ser servo, além dele ser apóstolo, ele é também separado. Separado. Circule essa palavra na sua Bíblia. Separado. Aleluia. O sentido dessa palavra separado, meus irmãos, há uma ironia aqui. Porque a palavra separado que Paulo está usando é a mesma palavra para fariseu. A palavra tem a mesma raiz. E Paulo está aqui, irmãos, falando a respeito da sua história. Porque fariseu é alguém separado para a lei. Aleluia. Fariseu é alguém separado para viver a lei de Moisés. Mas sendo Paulo apóstolo e sendo Paulo servo de Jesus Cristo, já não é mais fariseu segundo a lei. Mas é fariseu separado. Entenda nessa noite o sentido da palavra: separado para o Evangelho, separado para a graça de Deus. Eu pergunto aos irmãos que me ouvem nessa noite: quantos dos irmãos presentes aqui são separados para o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Evangelho requer de nós separação. O fato de Paulo ser separado significa que ele não estava misturado com o contexto da época. E tudo aquilo que provém de Paulo não tem origem nas filosofias da época, nos conceitos da época, ainda que Paulo se valha de algumas coisas às vezes para poder explicar a sua visão do Evangelho e da graça de Deus, mas a grande verdade é que a mensagem central que Paulo está trazendo não tem nada a ver com o que o todo está dizendo. O que eu quero dizer aos irmãos dessa
noite, aleluia, diante dessa palavra, você é alguém chamado para ser separado. A mensagem que você grita e entrega ao mundo é uma mensagem diferente do todo. Ah, pastor, mas ali todos estão fazendo, ali todos estão ensinando isso, todo mundo está indo por esse caminho, mas Paulo está dizendo: eu, além de ser servo, além de ser escravo, além de ser condicionado a levar a mensagem, sou também separado. Eu não sou um produto do meio, eu não estou como os demais, mas eu estou separado para viver aquilo que Cristo me comissionou. Aleluia. Paulo agora é separado pelo Evangelho para anunciar a graça de Deus aos gentios. E Paulo se esforça como servo, como apóstolo e como um santo de Deus, um separado. Deixa eu dizer algo aos irmãos esta noite. O Evangelho, irmãos, o Evangelho, ele requer de nós muitas renúncias. Veja que só no verso 1, Paulo nos revela 3 renúncias importantes que ele teve que fazer. Ele diz: eu sou Paulo, mas a primeira coisa que eu abri mão foi da minha própria vida. Eu sou Paulo, mas a segunda coisa que eu tive que abrir mão foi da minha própria fala, da minha própria mensagem. Deixa eu dizer algo aos irmãos: tem muita gente entregando a mensagem própria. Eu não tenho mensagem própria para entregar aos irmãos. A mensagem que eu tenho para entregar aos irmãos é esta que o Senhor revelou através dos seus santos. Ah, pastor, prega algo diferente para a gente se alegrar. Prega um evangelho de flores, um evangelho bonitinho, para a gente poder glorificar Deus, sacatear no mistério. Meus irmãos, o objetivo de Deus ter nos separado foi primeiro para ser escravo, depois para carregar uma mensagem que não é nossa, e terceiro para viver separado deste mundo. Se tu quiseres ter a glória de Deus, precisa ser assim. Se tu quiseres viver o ministério que Deus tem na tua vida, é assim, é por aqui. Verso 2, Paulo prossegue falando sobre o plano de Deus. Esse plano revelado através das Escrituras. Paulo está falando que o evangelho para o qual ele é separado, o Cristo do qual ele é escravo e também apóstolo, não é senão outro aquele que já havia sido prometido pelas Escrituras, que já havia sido mencionado pela lei e pelos profetas. O Evangelho, meus irmãos, não é um plano B. O Evangelho não é uma válvula que alguma coisa deu errado em algum lugar e alguém apertou aquela válvula. Não! O Evangelho é senão o plano original de Deus. O Evangelho é o plano original de redenção que Deus estabeleceu na eternidade. Paulo mostra que a vida de Cristo, irmãos, é o cumprimento. Diga comigo, cumprimento. Mais alto, cumprimento. É o cumprimento exato das promessas feitas no Antigo Testamento. Pastor, o
que foi dito a Abraão se cumpre em Cristo. O que foi dito a Moisés se cumpre em Cristo. O que foi dito aos profetas se cumpre em Cristo. O que foi dito através da lei, as leis da época do povo de Israel no deserto, se cumpre em Cristo. Tudo ordenado anteriormente apontava para a figura de Cristo. Paulo está dizendo, meus irmãos, eu não estou vivendo para outro evangelho, senão aquele que já foi revelado desde o Antigo Testamento. Eu não estou vivendo para outro, senão para aquele que já foi profetizado a respeito dele. Sabe, irmão, eu acho irônico a capacidade dissimulada que alguns pregadores têm de mudar ou tentar mudar, fazer acochambres, manipulações com a palavra para alterar aquilo que já está revelado. O Evangelho tem raízes profundas, irmãos. O Evangelho não é uma cisterna rota. O Evangelho não é uma fonte nova. Não. O Evangelho é algo que tem a sua essência no Deus Todo-Poderoso, que na eternidade disse que seria assim. Verso 3, Paulo avança. Ele fala que esse evangelho para qual ele vive, no verso 2 ele diz, já foi prometido pelos profetas nas Santas Escrituras. E agora, no verso de número 3, ele fala acerca do seu filho. Filho de Deus, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. A boa nova não é, irmãos, palavras bonitas. Boas novas não é, meus irmãos, oralidade. Você pode se preparar, você pode fazer cursos, encontrar palavras bonitas, mas o Evangelho se revela em uma pessoa, Cristo Jesus. O Evangelho aponta para uma pessoa, Cristo Jesus. E Paulo está dizendo isso. Paulo diz que este filho nasceu como homem. E segundo a carne, ele veio da descendência de Davi. A autenticidade da promessa messiânica cumprida em Cristo Jesus. Paulo usa a carne, meus irmãos, para identificar o estado de humanidade de Cristo. Ele assume uma posição como homem. E mesmo sendo Deus, assumiu forma de homem. De carne, osso. Paulo está apontando para a promessa daquele que assumiria perpetuamente, eternamente o trono de Davi. O Messias prometido a Israel. O Cristo, Filho do Deus vivo. Deixe-me dizer aos irmãos nesta noite, para muitas seitas por aí, ele era só mais um profeta. Para outros, descaradamente dizem que ele é um anjo revelado em uma pessoa. Outros querem dizer que ele é filho de uma união ilícita. Mas nós, irmãos que cremos no Evangelho, entendemos que ele não é outro senão Cristo.
o Filho do Deus vivo. João vai dizer no deserto, quando está batizando: este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo João vai dizer: ele é o Verbo, e no princípio o Verbo está com Deus, e o Verbo é Deus, e nada do que foi feito sem ele se fez. A carta de Paulo vai nos dizer aos Filipenses que ele, aleluia, despojou-se da sua glória, tomou forma de homem, aleluia, sofreu as dores, as agulhas dessa vida, aleluia. Ele é o Filho de Deus. Jesus é o Messias legal e histórico, prometido a Israel. Um rei e Messias que libertaria o seu povo e reinaria sobre ele. No verso 4, Paulo prossegue dizendo: este é declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Aí ele coloca um travessão. Ou seja, quem é esse de quem ele está falando? Quem é esse? Quem é esse que havia sido prometido pelos profetas nas Santas Escrituras? Quem é esse que é filho, que nasceu segundo a descendência de Davi, segundo a carne? Quem é esse que assumirá o trono de Israel para sempre? Quem é esse que é declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação? Quem é esse que ressuscitou dos mortos? Este é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu, Ele é o teu, Ele é o nosso Senhor e Redentor. Ele reina sobre a igreja, Ele reina sobre a história, Ele reina sobre o céu, Ele reina sobre a terra, Ele reina sobre o mar. Tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, e nada do que existe é sem Ele. Ele é o fundamento de todas as coisas, Ele é a pedra angular descida, que foi rejeitada pelos verificadores. Ele é a luz do mundo, Ele é a estrela, é o centro de Davi, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a raiz de Jessé, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Verso 5. Precisamos correr, irmãos. Muito conteúdo, muita coisa. Paulo já se apresentou como servo, como escravo. Ele já se apresentou como apóstolo. Ele já se apresentou como santo, como separado. Aí ele fala as características do seu mestre. Todos esses predicados dos versos 2, 3 e 4. E agora no verso 5. Ele vai dizer bem assim: pelo qual recebemos. Ele está colocando ele mesmo. Recebemos. Eu recebi. Ele está dizendo: é por ele que eu recebi. O que você recebeu, Paulo? O apostolado. Primeiro ele vai dizer: por ele que eu recebi a graça. Porque Paulo era um fariseu segundo a lei. Mas no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando ele estava com cartas dos chefes das sinagogas para perseguir os cristãos, ele está a caminho de Damasco,
com cartas de autorização para perseguir, torturar, prender os crentes da igreja de Cristo Jesus. Mas no caminho de Damasco, a Bíblia nos mostra a maior história de conversão do Novo Testamento. O homem duro, o homem tomado pelo sentimento de raiva, o homem que era controlado por seus impulsos religiosos. A Bíblia diz que no caminho de Damasco, uma grande luz o cercou. Uma grande glória, um resplendor cercou Paulo, de modo que ele nada conseguia enxergar. E a única coisa que ele é capaz é de ouvir uma voz. E essa voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Não sabe quem eu sou, Paulo? Eu sou o Cristo que você persegue, que você tanto persegue. Senhor, a conversa mudou de figura, irmãos, no mesmo momento. Aleluia. Ele estava querendo perseguir o povo de Deus. Quando ele é cercado pela glória, ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Deixa eu dizer algo aos irmãos nesta noite. A graça de Deus, irmãos, ela nos constrange de uma tal forma. Gente que diz que foi alcançado pela graça de Deus, mas continua na mesma vidazinha de pecado. Continua na mesma vidazinha de erro. Pastor, o senhor está julgando o erro dos irmãos? Não. Quem sou eu, irmãos, para julgar o erro do meu próximo? Mas eu estou dizendo que aonde a graça de Deus, ela entra, ela chega, aonde a graça de Deus alcança, aonde a graça de Deus toca, mas aonde a graça de Deus se manifesta, a mudança instantânea. O perseguidor levanta as mãos para o céu e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Entra na cidade, e lá te será dito o que há de fazer. E eu vou lhe mostrar, Paulo, quanto hás de padecer pelo meu nome. Você vai ser um servo, você vai ser um escravo, Paulo. Você vai ser um apóstolo. Você vai ser separado. Chega de viver a sua vida para você, Paulo. Sabe o que é a graça de Deus? Chega de viver até hoje. Você viveu a sua vida do jeito que você queria, fazendo o que você bem entendia, andando no caminho que você queria. Mas a partir de hoje não, Paulo. A partir de hoje é eu que vou dizer para você por onde é que você vai andar, onde é que você vai entrar, onde é que você vai calar, aonde você vai ficar lá. A partir de hoje, Paulo, é eu que controlo a tua vida. Sabe qual é o nosso problema muitas das vezes, irmãos? Nós queremos viver a graça de Deus, mas não queremos ser controlados por Cristo Jesus. Eu quero viver a graça de Deus, mas não quero ser controlado por Cristo. E Paulo está dizendo: eu recebi desse Jesus a graça. Eu não era merecedor, eu não era digno, eu era um pecador, eu era um perseguidor. A sociedade me desprezava, o mundo me desprezava,
As pessoas me desprezavam, mas a graça me alcançou. A graça me alcançou. E além de ter recebido a graça, eu recebi também o apostolado. Aleluia. Para a obediência da fé entre todas as gentes. Deixa eu destacar duas coisas aqui. Circule na sua Bíblia. Obediência da fé e todas as gentes. Deixa eu dizer algo aos irmãos. Esse conceito de obediência da fé é a chave, irmãos, de alguém que quer, que deseja viver a plenitude da graça de Deus. Ei, olhe para cá e preste atenção. Não existe outra forma de viver plenamente a graça de Deus para a sua vida. Não existe outra maneira de ser servo, escravo, propriedade de Cristo Jesus. Não há outra maneira de ser separado para este evangelho, se não for pela obediência. Pastor, eu quero viver o evangelho, mas eu quero viver do meu jeito. Não serve. Eu quero viver o evangelho, eu quero fazer o que me dá na telha. Não serve. Está reprovado. E como é que tem que ser, pastor? Pela obediência da fé. A fé que Paulo prega, irmãos, não é um assentimento intelectual. É muito bonito nós virmos aqui, aprendemos palavras novas. Quantos significados de palavras diferentes nós aprendemos lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Muitas coisas. Mas a fé que Paulo está nos anunciando, a fé que a Bíblia nos anuncia não é assentimento, crescimento intelectual. Embora a prática da fé nos traga crescimento intelectual, o único objetivo dela não é esse. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que a fé em Cristo Jesus produz naturalmente uma vida de obediência. Alguém que é alcançado pela graça de Cristo Jesus, alguém que é alcançado pela salvação em Cristo Jesus, alguém que é tocado pelo poder de Cristo Jesus, alguém que prova da fonte de água que jorra eternamente em Cristo Jesus, não tem como ele produzir outra coisa. Se uma vez ele bebeu da fonte da água da vida que jorra para a eternidade, não tem como ele produzir outra coisa a não ser obediência. Se não há mudança de vida, irmãos, se não há mudança de comportamento, se não há mudança no padrão moral, se não há mudança nenhuma no sujeito, a fé é questionável. Será que esta fé realmente está firmada em Cristo Jesus? É isso que Paulo está nos apresentando. E aí ele diz que essa vivencialidade da fé é de um alcance, irmãos, para todas as gentes. O alcance é universal. O evangelho quebra barreiras étnicas. E muita gente tenta ludibriar hoje em dia, dizer assim, a nossa cultura que é assim.
O crente ir para o carnaval hoje é a nossa cultura. O crente cantar uma música que profana o nome de Deus é a nossa cultura. É nada. O Evangelho rompe a barreira étnica, cultural. O Evangelho tem poder de transformar não somente homens, mas tem o poder de transformar cidades, tem o poder de transformar países, tem o poder de transformar continentes inteiros. Esse é o efeito do Evangelho, um Evangelho universal, de alcance a todas as gentes. Paulo entendia isso. Por isso ele chega em Éfeso, ao templo da deusa Diana, ele começa a pregar o Evangelho lá. Já pensou se Paulo dissesse, não, a cultura do povo aqui é adorar a Diana, então eu não vou pregar o Evangelho aqui. Então eu não vou anunciar a mensagem de Cristo aqui. Ele chega em Corinto, tem o templo de Afrodite, o templo de Apolo, e ele prega o Evangelho ali. Paulo, estão sacrificando carne a ídolos aí na onde você está pregando, mas eu estou pregando o Evangelho do Reino de Deus, não tem nada a ver com o que está acontecendo. Sabe, irmãos, nós devemos sair do conformismo. O Evangelho é universal. Por fim, Paulo termina. Nos versos 6 ele vai dizer, ele disse anteriormente, entre todas as gentes, o Evangelho é manifestado a todas as gentes pelo seu nome, entre as quais, verso 6, entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Nós não somos convidados para sermos de Cristo. Como igreja nós não somos convidados, nós somos levados, de fato, a ser e a ter um relacionamento com Deus, a partir do seu ato soberano de salvação. Se é salvo, tem relacionamento com Deus. Se é salvo, tem comunhão com Cristo. Se é salvo, anda com Cristo. Se é salvo, parece com Cristo. Se é salvo, fala como Cristo. Se é salvo, perdoa como Cristo. Se é salvo, ama como Cristo. Glória a Deus. Mas estão entendendo? Diga glória a Deus. A nossa identidade, irmãos, não vem do que fazemos. Porque nós não podemos produzir nada. Mas a nossa identidade, irmãos, ela vem de quem nós pertencemos. O servo, ele era marcado. Havia marcas em suas mãos, marcas em seus pés, marcas em suas costas, para que em qualquer lugar que ele entrasse, todos pudessem ver, este aí é servo de fulano, este aí, não mexe com esse aí é servo de César, esse aí é servo de fulano, esse aí é servo de Beltrano. E o crente tem a marca de Cristo. Eita Jesus, o crente tem a marca de Cristo Jesus, marca de sangue nas mãos, marca de sangue nos pés, marca de sangue na cabeça, marca de sangue nos lombos. Aonde o crente chega, o povo olha e diz, este é um servo de Deus, essa é uma serva de Deus, aleluia, há uma marca sobre a sua vida. Paulo finaliza no verso 7. Dizendo que os irmãos que estão em Roma são amados de Deus. E são chamados santos também. Separados.
E no final ele termina com a saudação: graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo une a saudação grega e a judaica e batiza com um novo significado. A paz com Deus só é possível através da graça em Cristo Jesus. Eu quero finalizar, irmãos, com 4 aplicações práticas para a sua vida. Primeiro, sua identidade de servo. Nunca deixe o diabo e nem ninguém dizer que você é mais ou menos do que um servo de Deus. Você é servo e serva do Senhor. E a pergunta é: será que nós estamos agindo como servos ou como senhores da nossa própria vida? Será que nós vivemos como servos de Deus ou como senhores da nossa própria vida? Isso é uma reflexão. Vivemos em uma era de autoafirmação. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu aconteço, eu desfaço. Será, irmãos? Será que nós temos esse poder todo? Será que nós somos essa Coca-Cola toda, irmãos? Somos servos, douros, escravos de Cristo. Segunda coisa, o Evangelho é o centro da sua vida? Ou é só um sumário, uma prateleira, onde você vai e escolhe o que você quer? Será que eu vivo o Evangelho onde eu seleciono as partes que eu mais quero daquele Evangelho? Ou eu vivo o Evangelho de Cristo na totalidade? Entregue à morte todo dia. Oprimido pelo mundo. Perseguido. Afligido pelas dores deste mundo. Será que eu estou vivendo a centralidade do Evangelho? Muitas vezes, irmão, nós estamos buscando a Deus por bênçãos, por saúde. Preste atenção na oração, irmãos, que nós produzimos. Nós não temos, irmãos, facilidade de nos aproximar de Deus para engrandecer o seu nome. Nos aproximamos de Deus quando precisamos pedir alguma coisa. Quando precisamos clamar a Ele por um socorro, por uma ajuda, por uma bênção, por uma cura. Isso é o Evangelho da prateleira. Nossas canções se tornaram canções que não exaltam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mas canções que apontam para as suas bênçãos, para os benefícios. E muitas das vezes benefícios materiais. Se alguém prega uma mensagem sobre conversão, sobre mudança, sobre o efeito da graça, sobre regeneração, sobre santificação, nós vamos embora tristes, e muitas das vezes dizemos: Deus não falou no culto. Mas quando alguém vem, fala 2 ou 3 línguas estranhas, profetiza chave disso, chave daquilo, bênção disso, bênção daquilo, você sai flutuando. Será que esse é o Evangelho central de Cristo? Ou será que é o Evangelho da prateleira? Eu estou escolhendo o que eu quero. Terceira coisa, a obediência é fruto, não é raiz. Raiz está escondida. A obediência é fruto. Tem que estar aparente para todos verem. Obediência na vida do crente é igual uma jaca, irmãos, uma jaqueira. Já viu jaca em época de frutificação? Tem como esconder uma jaca, irmão? Fala para mim. Consegue? Consegue, pastor Zé Manuel? Vamos esconder uma jaca ali, para ninguém ver ela. Porque eu estou cultivando aquela jaca, quando ela madurar, vou pegar ela para mim. Não tem como, irmão, um fruto daquele tamanho, naquela dimensão, não tem como esconder.
Ninguém consegue esconder fruto de uma árvore. Sabe o que a Bíblia diz? Ninguém acendendo uma candeia põe ela debaixo da mesa, mas coloca ela no velador. Coloca ela no velador. Eu vou dizer mais uma vez para que você glorifique a Deus. Coloca ela no velador, para que ela dê a sua luz para toda a casa. Isso é o efeito da obediência na vida do crente. Quarta coisa. Você tem vocação para a santidade? Ser santo não significa ser perfeito, mas ser separado. Olha que coisa interessante. E ser separado significa que você está em um processo para ser santo totalmente. Mas não é pelo fato de você estar em um processo que você pode ficar misturado com o meio. Você está separado do meio. Separado do todo. E assim você estará disponível para o uso de Deus nesse mundo. Quantos recebem essa palavra? Fique de pé. Fique de pé, vamos orar nesta noite em nome de Jesus. Eu quero nessa oração pedir aos irmãos, abra o seu coração para a palavra. Abra o seu coração para o Evangelho. Irmãos, há muita riqueza na profundidade do saber e do conhecer de Deus. E nós precisamos sair do raso, irmãos. Precisamos mergulhar em mais fundo. Precisamos ir mais profundo com Deus. E se você até hoje, dia 22 de março de 2026, se até hoje, domingo, 21 horas e 5 minutos, já estamos acabando. Se até hoje você viveu no raso, Deus te convida através da palavra a dar um passo para viver o mais profundo com Deus. O mais íntimo com Deus. Saia da beira do rio e mergulhe nele. Pastor, eu tenho coisas que ainda me prendem e que eu não consigo mergulhar neste rio. Não consigo me lançar neste rio. Pastor, eu ainda tenho inseguranças, medos, temores que me impedem de me lançar neste rio. Deixa eu dizer algo para fortalecer a sua convicção nesta noite. Este rio é o rio da água da vida. Este rio é um rio de delícias. Este rio é um rio de doçuras. Este rio é o rio da glória de Deus manifesta em seu Filho, Cristo Jesus. Entre nele, mergulhe nele, seja, aleluia, aprofundado nessas águas em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Santo Deus,